Olá, paz a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Eu sou o pastor Ricardo e eu convido você a permanecer conosco até os instantes finais, porque eu acredito que mais uma vez Deus ele vai falar ao seu coração por intermédio da sua palavra. 7 argumentos contra a ansiedade é o tema de hoje e claro que o Senhor Jesus, ele conhecendo a nossa estrutura, conhecendo a nossa natureza, ele não apenas apresenta aqui argumentos da ansiedade ou contra a ansiedade, como ele também vai apresentar um remédio da qual todos nós devemos tomar do mesmo. Haja vista, amados, que diante de tantas notícias, e agora as últimas notícias são as guerras ali da Rússia contra a Ucrânia e tantos outros problemas, como o próprio reflexo aí do coronavírus, quantas informações do dia a dia que tem preocupado inúmeras pessoas. E com certeza você que vai assistir esse vídeo, você que vai ouvir essa mensagem, você vai se identificar, porque você também não está totalmente imune a esse problema que está afetando muitas pessoas. Eu só peço de antemão que você curta, que você compartilhe e que você também se inscreva no nosso canal, porque isso vai ajudar com que outras pessoas também possam ter acesso à palavra de Deus. E o texto na qual eu quero ler com todos amados está aqui no livro do evangelista Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Infelizmente, a ansiedade, como todos nós sabemos, além de afetar a nossa mente, também afeta o nosso corpo, interfere no nosso poder de decisão, tira até mesmo a nossa lucidez em relação à nossa vida, em relação à própria realidade. Por isso que esse texto é importante, que nós possamos agora parar por um instante, e não apenas na leitura, mas sobretudo para entender através de uma meditação o que é que o Senhor Jesus ele está querendo nos ensinar através aqui dessa palavra. Bom, dentre os 7 argumentos, o primeiro argumento está no versículo 25, que nós acabamos de ler, quando ele diz, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então, o primeiro argumento de Jesus em relação à ansiedade da nossa vida é que nós temos que ter a consciência que quem nos deu a vida
é Deus. Ora, se temos a plena certeza e convicção de que foi Deus que nos deu a vida, obviamente essa certeza se estende também em relação ao suprimento ou em relação ao sustento de Deus na nossa vida e no dia a dia. Veja que Jesus fala que para nós não andarmos ansiosos quanto às coisas que nós necessitamos na nossa vida. Ele vai falar sobre o alimento, ele vai falar sobre as vestes, as coisas comuns que todos nós necessitamos. Porque, de fato, nós fomos criados, de fato, nós estamos aqui porque Deus tem um plano para cada uma das nossas vidas. Então, o primeiro argumento, amados, de Jesus, que eu quero que você entenda, se você puder, anote também, é que nós estamos aqui porque Deus nos deu a vida. E naturalmente e automaticamente nós precisamos crer e confiar que esse Deus que nos deu a vida, com essa vida também, Ele proveu todo o sustento. O segundo argumento de Jesus está no versículo 26, quando ele vai usar como exemplo as aves dos céus. Veja que são aves ou animais que são desprovidos de qualquer preocupação. Você nunca vai observar uma ave, ela agitada, preocupada com o dia do amanhã. Embora, claro que existem aves como os pardais que trabalham muito em busca do seu alimento, mas o que Jesus está querendo nos ensinar aqui é que elas não precisam ficar preocupadas, elas não precisam ficar ali desprovidas dessa confiança para ter o alimento, porque o alimento Deus provê a cada uma delas. Ora, se Deus tem cuidado com as aves, então o que dirá o cuidado que Deus tem com aqueles a quem Ele escolheu segundo o seu propósito? Então, o argumento de Jesus, ele usa como exemplo essas aves. Animais que têm uma vida curta, porém, elas também estão sob o cuidado de Deus. O terceiro argumento de Jesus, interessante, no versículo 27, quando ele diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui nós temos duas referências em relação a tanto ao que Jesus está dizendo, quanto à medida que ele aqui a utiliza. Primeiro é que essa medida equivale a 40 centímetros. Então, a primeira referência que pode significar isso é que Jesus está dizendo que nenhum homem ele pode aumentar 40 centímetros da sua altura. E uma outra referência, uma outra interpretação, que é aquela que é mais acolhida na teologia cristã, é que Jesus usa essa medida para se referir a um dia. Que por mais ansioso que nós estejamos ou vivamos, nós não podemos acrescentar um dia, não podemos acrescentar 24 horas a mais na nossa vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo que a ansiedade, ela é inútil. Você pode deixar de se alimentar, você pode perder noites de sono. Isso não vai acrescentar mais horas na sua vida e tampouco mais centímetros na sua altura. Então, anote isso. O terceiro argumento de Jesus contra a ansiedade. A ansiedade ela é inútil. O quarto argumento de Jesus está a partir do versículo 29, que ele vai dizer assim: eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Interessante que aqui, literalmente, esse é o significado quando Jesus fala sobre os lírios do campo, que eram plantas típicas ali da Palestina, e que elas floresciam apenas um dia. E após esse único dia de florescimento, elas não serviam para mais nada, a não ser para se tornar ali lenha ou para manter aceso o fogo na casa das pessoas. Agora, a pergunta que eu trago em relação ao quarto argumento de Jesus, já que ele vai trazer essas
flores do campo, flores raríssimas por sinal, que apenas tinham um dia de florescimento. Veja que Jesus diz que nem Salomão ele se vestia com tanta beleza, tanto quanto essas flores. Em outras palavras, se Jesus ele usa essas flores como exemplo, a pergunta que tem que chegar a cada um de nós: se Deus cuida de uma flor que apenas um dia ela floresce, então o que dirá o cuidado que Deus tem para cada um de nós? Esse é o quarto argumento. O quinto argumento, amados, está no versículo 32 e até um puxão de orelha de Jesus, quando ele vai dizer: porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Jesus está dizendo que a pessoa que é dominada, que é escravizada pela ansiedade, ela é semelhante a um pagão. O pagão é aquele que servia vários deuses e muitas vezes tinha a noção de que os deuses eram deuses que tinham temperamentos, deuses raivosos, deuses que às vezes se ausentavam. Jesus está dizendo que aquele que vive dominado pela ansiedade, ele não confia em Deus de fato e de verdade. Porque o que nós aprendemos é que a nossa confiança em Deus, ainda que estejamos diante de problemas ou até preocupações, não será capaz de tirar ou roubar o nosso sono, tampouco a nossa paz, já que nós conhecemos a Deus a quem nós confiamos. O sexto argumento, e aí esses dois últimos versículos, é o remédio que Jesus dá para as pessoas que estão sendo aí tragadas, que estão sendo vencidas pela ansiedade. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, como vencer a ansiedade? Como vencer a doença do século? Como vencer essa preocupação exacerbada que tem tirado o apetite, que tem tirado o sono e a paz de muitas pessoas? É priorizando o reino de Deus. É estar focado nas coisas do reino de Deus. Você já reparou quando você, mesmo diante das suas batalhas, você faz o seu devocional, a sua leitura bíblica, a sua oração, por mais que você esteja ali no meio do fogo cruzado, você tem paz. Porque o seu foco não está nas coisas terrenas. O seu foco, a sua prioridade está no reino de Deus. E claro que como consequência, quanto mais perto de Deus, uma vez que eu tenho buscado, eu tenho priorizado a Deus, mais confiante eu ficarei diante dos meus problemas. E no versículo 34, que é o sétimo argumento e o segundo remédio que Jesus aqui nos dá para combatermos a ansiedade, ele diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Você sabe o que o Senhor Jesus está querendo dizer com essas palavras? É que nós devemos viver um dia de cada vez. É claro, amados, que você pode planejar, você pode fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo. Mas não adianta você olhar apenas para o futuro, uma vez que ele é incerto. Você que está assistindo essa mensagem, você não sabe se amanhã você vai estar vivo. Quantas pessoas que alguns dias atrás estavam vivendo ali na Ucrânia, ou alguns soldados russos que estavam ali tranquilos e de repente foi acionada ali uma ordem do presidente da Rússia para invadir a Ucrânia. E quantas vidas que já não se foram? Quantas pessoas que acordam pela manhã, saem para o trabalho e não voltam mais? Quantas pessoas que vão para o hospital porque de repente teve um mal súbito, sentiu mal-estar, teve uma dor de cabeça e de lá não voltam mais com vida? Então, ainda que possamos planejar o nosso futuro, a verdade é uma só. Nós não sabemos
o dia de amanhã. Então, quando Jesus está dizendo para nós não nos inquietarmos quanto ao dia de amanhã, Ele está dizendo, viva um dia de cada vez. Então você acorda pela manhã, agradece a Deus pelo seu dia, faça as suas tarefas, cumpra com as suas responsabilidades, porque o amanhã com certeza pertence a Deus. Amém? Bom, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, assim como Ele falou ao meu coração, através desse texto, e obviamente que nós estamos aqui trazendo de forma simples e prática para que você possa entender a palavra de Deus, tá bom? Eu só peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha, para que outras pessoas também possam ter acesso a essa palavra que também é um remédio para a nossa ansiedade. Queridos, fiquem todos na paz, Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus Ele quiser. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.